batida e ele consegue conter o choro. Existem situações que passamos nessa vida que a aflição é tão grande em que nós vamos pôr a cabeça no travesseiro e não conseguimos pegar no sono. Pelo contrário, a tristeza é tão profunda que nós começamos a chorar, começamos a padecer emocionalmente, e parece que a noite ela é eterna. Quem nunca passou por um momento desse, passando por um problema, e você inicia-se um período da noite, e você deita, rola para lá, chora, rola para lá, é preocupação, não sabe o que vai fazer, não sabe como será o dia de amanhã, e o choro começa e vai, você olha no relógio, parece que já se passou horas e horas, e vê, passou apenas 2 horas. Você olha no relógio, é 11 horas da noite ainda, meu Deus, ainda falta 7 horas ainda para o dia iniciar, começar a clarear, e você vai numa luta constante, emocional, tentando buscar força, tentando buscar pensamentos positivos, para que você possa descansar e no outro dia ter uma esperança de uma vida melhor, de uma situação melhor para a sua vida, e você rola para lá, rola para cá, e não consegue pegar no sono, e vai, você pensa, vai começar um novo dia, e você olha no relógio, é 1h da manhã. Oh, que noite terrível! De choro, de angústia, de tristeza, parece que não acaba mais. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, aqui em Salmos traz uma esperança para nós, que o choro ele pode durar até uma noite, mas chega um momento em que esta choro, que esta situação ela tem que mudar, e vai clarear um dia para nós, vai surgir a luz do sol, e o dia vai ser diferente para a nossa vida. Ah, mas eu sou crente, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas que pensam que nós, por sermos crentes, não passamos por situações que vêm perdurar por muito tempo. Pessoas que pensam que somente pelo fato de ser crente, Deus tem que mudar o quadro da vida dele, no estralar de dedo, e não é assim. Quanto tempo faz que o Senhor falou aqui que está passando por uma tribulação, por um momento difícil, e não tem conseguido superar ainda? Já faz 3 anos tentando superar uma situação, e ainda está chorando. Quanto tempo faz que você está passando por essa situação, e você todos os dias tem clamado, tem pedido, e parece que o céu está fechado para você, e você tem chorado? Não é vergonha chorar, não. Não é vergonha, não, irmãos, porque, como diz o pastor aqui, quando nós pensamos que estamos fracos, que estamos fragilizados, aí sim que nós estamos fortes, aí sim nós alcançamos a fé para firmar no Senhor Jesus, para alcançar a bênção da nossa vida. Jesus, nos momentos mais difíceis que ele passou, ele chorou, irmãos. Jesus chorou. E quem somos nós? Dizendo que nós não podemos chorar, nós choramos sim, mas eu creio, a palavra do Senhor nos ensina e nos dá essa fé, que quando as lágrimas nós derramamos no chão, os anjos recolhem essa lágrima, levam para o Senhor, e o Senhor reconhece todas as nossas aflições, e no momento oportuno Ele entra com providência. Ele entra com providência na nossa vida, mas nós não estamos isentos de passar por tribulação. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições do justo, muitas são, e não é pouca, não. Não pensa você pensando que porque é crente vai passar por pouca tribulação, não. As tribulações são muitas, as aflições são muitas, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor nos livra de todas. Agora existe um tempo, existe um período, mas nós precisamos de perseverar aos pés do Senhor. Quando eu olho
situação, eu lembro de Paulo e Silas na prisão. Todos nós conhecemos essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Olha a situação daqueles homens, que Paulo ele teve uma visão de um varão aparecendo para ele, um varão da Macedônia, pedindo para ele atravessar e ir até aquele povo para ajudá-los. Eles precisavam de ajuda, precisavam de socorro, precisavam da palavra do Senhor. Pois bem, o que Paulo ele conclui que o Senhor estava o chamando, que o Senhor estava pedindo para que eles fossem até aquele local. E eles vão, e chega. E a palavra do Senhor nos diz que eles, todos os dias eles iam à beira do rio orar. E eles pregavam, evangelizavam, porque esse era o chamado deles. Eles não perdiam tempo, eles não viajavam querendo turistar. Hoje muitos querem fazer missão, mas querem turistar, né? Eles não, eles faziam missão e realmente para pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que eles ganharam muitas almas, e naquele contexto havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que eles ganharam para Jesus, ganhou toda a sua família, foram batizados, a família foram salva e estavam fazendo a obra na direção de Deus. E todas as vezes que eles iam orar, existia uma moça que, por onde eles passavam e aquela moça estava, eles falavam: olha, esse que nos anuncia o Evangelho do Deus Altíssimo, eles são servos do Senhor. Esses que passam aqui, todos os dias, esses são crentes, eles são servos de Deus. E Paulo se atormenta, porque ele sabe que aquela mulher não estava sendo inspirada por Deus para falar aquilo, mas era espíritos malignos que apostavam naquela mulher, que aquela mulher precisava de uma libertação. E o que eles fazem? Logo repreendem o espírito daquela mulher. Logo eles expulsam os demônios daquela mulher, fazendo algo que era correto, fazendo a obra do Senhor, andando com justiça, andando como servos realmente missionários, escolhidos pelo Senhor, fazendo aquilo que deveria ser feito. E o que nós esperamos quando estamos andando em justiça? O que nós esperamos de ter de recompensa quando estamos andando com fidelidade ao Senhor? Quando estamos no caminho certo, quando estamos numa vida de oração, quando estamos numa vida de santificação, quando estamos numa vida de vocação naquilo que o Senhor nos chamou para a sua obra, o que nós esperamos? Ser bem recompensado. No mínimo, muito obrigado, está certo, está no caminho certo, o mínimo que nós esperamos. Mas os irmãos conhecedores da palavra do Senhor sabem que qual foi a recompensa que eles tiveram? A palavra do Senhor nos diz que os senhores daquela moça pegam eles, prende eles, leva os magistrados e é julgado à praça pública. E ali o que é feito? Uma injustiça na vida deles. Eles são presos e torturados, chicoteados, deram uma surra em Paulo e Silas. Olha a recompensa daqueles homens por estarem fazendo a vontade do Senhor. Olha a situação angustiante, olha que situação difícil. Além disso, eles levaram uma surra em praça pública e foram jogados em segurança máxima, prisão de segurança máxima. Foi jogado em um calabouço solitária, aonde não havia uma vida digna, local sujo, local úmido, local onde havia animais peçonhentos, local horrível. Olha o resultado daquele que eles homens tiveram por estar na direção de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E muitas das vezes nós não estamos como Paulo e Silas estavam,
reclamamos, dizemos: Senhor, eu não sou digno disso, Senhor, eu tenho levado uma vida de oração, tenho tido na sua casa, tenho lido a tua palavra, tenho vivido uma vida santa, tenho jejuado, tenho tido uma vida de consagração, e olha a situação que eu estou, Senhor. Olha o resultado de tudo isso. Mas quando Paulo e Silas, diante dessa situação difícil, que eles não mereciam, um ato de injustiça, a palavra do Senhor nos diz que eles não desanimaram de servir o Senhor, eles não reclamaram e eles não murmuraram, pelo contrário, a Bíblia nos diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando hinos ao Senhor. E muitas das vezes nós murmuramos, dizemos: Senhor, eu não aceito isso na minha vida, Senhor, eu não aceito, eu sou um crente, eu sou um servo, eu não aceito isso. Reclama e reclama e reclama, e muitas das vezes chega até pecar contra o Senhor pela sua boca, por não aceitar a situação que está passando. Mas a Bíblia nos diz no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: peço que para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo para nos dar a vitória, mas nós não estamos isentos de passar por tribulação. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, adore o Senhor. É difícil, é difícil. É mais fácil adorar ao Senhor quando está tudo bem, quando a sua casa está de mil maravilhas, o teu relacionamento conjugal está uma bênção, quando o teu relacionamento com os filhos está uma bênção, quando lá no seu trabalho está uma bênção, está correndo, está fluindo tudo bem, quando o teu ministério também você não tem nenhum problema, você está pregando, está cantando, tem sido uma bênção. Aí é gostoso de louvar, mas o verdadeiro adorador, aleluia, o verdadeiro adorador que entende a sua posição de crente, ele pode estar passando pela prova, mas ele passa pela prova dando glória a Deus, ele passa pela tribulação adorando e exaltando, porque ele sabe que o seu Redentor vive, como Jó passou por aquela prova grande, mas ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Não é fácil, irmãos. Vocês acham que é fácil como Paulo e Silas, diante daquela situação toda, ensanguentado, jogado em prisão, está orando e louvando ao Senhor? Aí eu vejo um grande exemplo para mim e para você nesta noite, um exemplo de fé que nós devemos seguir, porque tem pessoas aqui que já está com a sua fé abalada. O Senhor está dizendo ao meu coração: tem pessoas aqui que já até desacreditaram da situação que vai ser reversível. Tem gente aqui que não tem mais esperança de sair dessa situação, mas o Senhor está dizendo nesta noite: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A tua situação vai ser mudada, o teu estado vai ser alterado pelo Senhor. Mas nós precisamos de tomar uma postura de crente. Eles estavam o quê? Orando e cantando ao Senhor. Mas que contraste, né? Orando e louvando ao Senhor. Tiago diz que aquele que está aflito, o que deve fazer? Aquele que está aflito, o que faz? Mas o que está alegre? Ué, eles estavam tristes ou estavam alegres? Ué, eles estavam tristes ou estavam alegres? Parece que é até contraditório, né? Numa situação daquela, levaram uma surra, irmãos, apanharam, em praça pública, passaram uma vergonha, mas eles estavam orando e estavam louvando o Senhor.
É lógico que, como seres humanos, eles estavam aflitos, como Jesus, nos momentos de aflição, no momento de angústia. O que Jesus fez? Fui orar. Separou os seus discípulos, vem 3 aqui comigo, vamos orar, vamos buscar. Quando ele queria, estava mais angustiado ainda, queria ter um momento de mais intimidade com o Pai, ele deixava Pedro, Tiago e João aqui de lado, eu vou aqui mais afastado aqui, mas ele ia buscar o Senhor. A tua vitória está na oração, crente. A tua vitória está na perseveração, na oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. No momento da bonança nós não devemos cessar. Imagina nesse momento que estamos passando de luta, de tribulação, aí temos que persistir mais ainda. Ore. Minha vida está difícil, não tenho conseguido. Imagina, irmãos, Ana naquele momento de aflição, sendo humilhada por Penina. Ela ficou chorando para o marido, como muito crente só vive chorando, resmungando: pastor, minha vida não muda, pastor, a situação já faz mês, já faz ano e nada muda. Mas o que você tem feito para que Deus venha mudar a situação da sua vida? Não adianta ser um crente 6 horas. Você precisa de orar, você precisa de clamar, você precisa de entregar lágrimas aos pés de Cristo, porque é Ele que pode resolver o teu problema, é Ele que vai mudar a tua situação. Ore. Mas eu estou sem força. Mas é sem força mesmo. Não tem palavra, não precisa de palavra não. Você tem lágrima, você tem condição de expressar o teu estado emocional para o Senhor, para que Ele venha a ser comovido e pela tua fé as coisas acontecerem. Mas é necessário nós buscarmos ao Senhor. Paulo e Silas estavam ali orando, mas eles não deixaram de louvar. Por mais tribulação que eles estavam passando, por mais dificuldade que eles estavam passando, eles estavam louvando a Deus pela sua vida. Eles estavam louvando a Deus, sabe por quê? Porque eles sabiam que a esperança deles não estava na terra, mas estava no céu. O que faz o crente a louvar a Deus no momento da tribulação não é pelas coisas da terra, mas sim pelas coisas do céu, porque os seus olhos estão lá em cima, eles estão pensando nas coisas que estão de cima. Tem muito crente que não consegue manter uma comunhão com Deus no momento da tribulação, é porque está pensando nas coisas da terra. O foco é a terra, crente. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, aquele que tem buscado ao Senhor, ele não pensa nas coisas da terra, mas pensa nas coisas do céu. E aí sim ele tem a convicção de Paulo, que o viver para ele é Cristo, mas o morrer é ganho. A vida eterna é lucro, irmãos. Então nós precisamos de manter a nossa fé, a nossa convicção no Senhor. Está difícil, tá? O Senhor tem olhado para a sua vida e Ele tem enxergado que não está sendo fácil para você, mas Ele nesta noite, Ele pede para que você mude a sua conduta de vida. É neste momento que você está passando que você tem que estar aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando ao Senhor, mas o interessante é que o escritor Lucas, ele deixa bem claro que eles estavam orando e cantando hinos ao Senhor, era perto da meia-noite. Existem algumas coisas na Bíblia que nos chamam muita atenção, né? Porque vai dizer logo perto da meia-noite. O que acontece à meia-noite, irmãos? Hoje nós estamos no dia... Que dia? 26 de março. Na hora que aquele relógio ali bater 23,
59 minutos, 59 segundos, e ele zerar todos aqueles números ali, é meia-noite. E o que acontece quando dá meia-noite? Surge um novo dia. Aleluia. A Bíblia diz que eles estavam perto da meia-noite louvando e orando ao Senhor. E o que acontece? Algo sobrenatural naquele momento. A Bíblia vai dizer que veio um terremoto naquele lugar. Veio um terremoto tão forte, irmãos, que as cadeias elas sejam abaladas. As cadeias caem por terra e os presos todos ficam livres. Acontece um reboliço dentro ali daquela prisão, tudo escuro. As cadeias se abrem e os presos são libertos. A Bíblia diz que os soldados eles ficam abalados, com medo, querem ir embora, outro quer se matar. Algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. A Bíblia diz que aconteceu algo sobrenatural, que veio o momento da libertação daqueles presos de Paulo e Silas. Paulo e Silas é agraciado com aquele grande milagre do terremoto. Terremoto é algo natural, da natureza, algo desta vida. Mas Deus ele fez acontecer no momento certo, na hora oportuna, para que o milagre acontecesse na vida de Paulo e Silas. Depois ele pregou com a família, voltou, mas o que chama a atenção é que aconteceu algo sobrenatural que iria proporcionar a bênção na vida de Paulo e Silas, que foi o terremoto, a libertação, as cadeias se quebrarem e vinha a libertação deles. Mas foi perto da meia-noite, eles estavam cantando e louvando ao Senhor, mas a Bíblia não diz, mas com certeza que aconteceu no momento em que o dia houve, quando houve a transição de dia. Quando houve a transição de dia, um novo momento chegou na vida de Paulo e Silas. O que eu estou dizendo aqui nesta noite? É que o momento do choro vai passar na sua vida. O momento da tribulação ela vai passar. Um novo dia está chegando. Tem gente aqui que já está pertinho da meia-noite. Temos ainda que está faltando uma hora para chegar à meia-noite. Mas tem gente aqui que está um minuto da meia-noite. E tem gente aqui mais ainda. O Senhor testifica no meu coração que já está um segundo da meia-noite na sua vida. Um novo dia está chegando. O milagre está chegando na sua vida. Este choro que você está passando, que você tem derramado na fronha do teu travesseiro nas noites, ele vai passar. O sol vai chegar na sua vida. Você que não tem contemplando mais, está só obscura a sua vida, é só coisa negra. Eu quero te dizer, o dia, o arraiar do dia está chegando na sua vida. O momento da alegria está chegando, o momento da felicidade, do riso. Essa tristeza, esse choro, essas lágrimas já estão por fim na sua vida. Creia em nome de Jesus. Faça como Paulo e Silas, se posiciona em oração, louvando ao Senhor, e você em breve verá o milagre de Deus na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado naquilo que Deus vai fazer na sua vida e no meio da sua família. Assim diz o Senhor. Amém.